Pessoal, primeira coisa, e-social é tecnologia. Não tem outro caminho para o profissional da área de segurança do trabalho se não for tecnologia. Esse é um caminho. Depois a gente tem um tema ali também você está preparado, porque igual eles falaram aqui, né? O e-social é toda uma hora uma novidade, publica um negócio lá de higiene ocupacional, publica um negócio lá da tabela 23. Imagine como que o médico, o enfermeiro está olhando a tabela 27 com mais de 1.400 procedimentos médicos. Não é uma novidade? Será que um médico ele tem critério para fazer uma avaliação médica conforme está lá na tabela 27 do e-social, com todos aqueles critérios, com todos aqueles detalhes? O médico escreve lá no atestado médico, por exemplo, exame psicossocial, não sabe nem o motivo que está colocando aquilo. Se a gente for a fundo, ele não sabe o motivo, porque ele coloca, mas o e-social veio lá e trouxe essa informação, para ele dar conta disso agora. Outro detalhe também, a gente fala muito de ergonomia. Quem é que faz ergonomia? Agora, se a gente não faz ergonomia e a gente pega muito atestado médico, ticado lá o risco ergonômico, e eu não sei de onde saiu o risco ergonômico. Será que as empresas têm uma análise ergonômica para a área de saúde pegar esse risco, colocar no atestado? Aí você fala com a empresa não tem análise ergonômica, mas a empresa tem o quê? Um atestado médico ticado o risco ergonômico. Não vai de contra alguma coisa? Vai. Aí o e-social entendeu isso, trouxe lá aquele monte de coisa de ergonomia para alguém dar conta. Alguém vai ter que dar conta de tudo isso agora, pessoal. E o outro problema, como que vai impactar a rotina de SST? A rotina de SST impacta só na maneira da gestão. Como que você vai convencer o empresário a fazer todos aqueles eventos de SST? Se a gente pega aí o evento que começa agora dia 10, que é o 2230, que é o evento de afastamento temporário. Afastamento temporário é o atestado médico. Uma CAT não gera um atestado médico? Eu me acidentei, gerou um atestado médico. Agora todas as empresas, a partir do dia 10 ao dia 7 de novembro, para lançar esses atestados médicos no sistema do e-social. Mas não tem nada a ver com o SST. Eu quero ver o pessoal do RH agora se preparar também, mas se não falar com o pessoal da segurança do trabalho, vai colocar a informação errada. Agora começa dia 10, olha só, um evento que ninguém está falando, que é o evento do trabalho intermitente. Pessoal, trabalho intermitente, será que o técnico de segurança, o engenheiro, o médico, o enfermeiro, coloca o trabalho intermitente lá no PPRA dele? Coloca lá o ambiente, aonde que aquele trabalhador vai estar o trabalho intermitente? Vamos pegar o exemplo aqui da FISP. Quarta, quinta e sexta, o pessoal está trabalhando aqui num trabalho intermitente. Acabou, sábado não tem, encerrou o ambiente. No PPRA a gente faz o exemplo de um ano. O e-social trouxe o evento que começa dia 10 agora como trabalho intermitente. Onde você vai colocar esse trabalhador? Imagine, olha como que é complicado as rotinas de SST, porque a gente não tinha essa visão. O empresário tem que atender essa visão agora. E como a gente vai sair dessa, pessoal? E o problema não é esse, né? O problema, igual eles falaram, o SST vai muito devagarzinho, vai colocando, eles vão lá, mexe, o RH não chama a gente para conversar, o empresário, o contador, mas a situação está apertando. Agora a gente vai se defrontar com esse negócio aí dia 10 agora. Imagina você colocar um empregado, enviar os dados dia 10, se ele não tiver apto, nem o exame do empregado a empresa tem. Como que você envia para o e-social um empregado que não está apto para trabalhar? Então, pessoal, é complicado esse negócio da rotina e do impacto em SST. Nesse primeiro momento, eu falo para você que a gente vai ainda ficar do mesmo jeito que a gente está. Mas quando começar a chegar lá os problemas, você vai ver o que vai acontecer. Veja bem, a situação aí, eu não vou nem falar de uma maneira, né, dessa maneira técnica. Eu queria falar, na realidade, da situação, desse impacto, de uma maneira mais dos macetes que a gente pode ter junto ao empregador. Antes disso, de mais nada, deixa eu saber aqui, quem aqui é empregador hoje? Então, todo mundo aqui é funcionário, né, empregado ou trabalha com algum tipo de consultoria, não é isso? O que é que acontece? O empregador, ele
infelizmente, culturalmente no país, ele tem aquela mania de trazer a coisa para agora, né? Para ontem, então vamos empurrar com a barriga até o último momento. No último momento a gente começa a atuar para melhorar. Não vou dizer que são todos empregadores, que meu amigo aqui é prevencionista. Mas o que é que acontece? Quando eu trago, certo, os eventos que estão acontecendo agora, como por exemplo, para uma pessoa hoje ele ter acesso à empresa, antes mesmo da entrevista, a gente já tem que ter a primeira consulta para saber se está tudo ok em relação ao social dele, não é isso? Não é? Tem que ter a primeira consulta, e algumas empresas das quais eu trabalho em consultoria, eu percebi que elas estão deixando isso passar batido, certo? Então esse primeiro momento já está gerando algum tipo de prejuízo, tanto para o funcionário, para o candidato, quanto para o empregador. Eu tive casos com pessoas que só por alterar o nome de casado para solteiro, coisa do gênero, ou de solteiro para casado, teve problema para ingressar na empresa, certo? Então, o que é que eu posso falar para o pessoal? Vamos nos adiantar. Eu tenho uma cartilha, certo? Posso disponibilizar depois na minha página, certo? Essa cartilha ela já é para adiantar a esses eventos que podem ocorrer, para que a gente já passe para o pessoal que a gente atua, né? E evite que isso aconteça, evite que a gente fique se passando nesse momento, porque é muito comum, hoje está muito comum acontecer esse tipo de coisa. E eu vejo uma grande dificuldade dos profissionais de se organizarem no dia a dia, de definir meta, objetivo, de traçar uma rotina específica. O que eu tenho que fazer todo dia, o que eu tenho que fazer toda semana, o que eu tenho que fazer mensal, né? Basicamente a gente vai para a empresa, né? Vai naquela rotina que a gente é muito engolido, um pede uma coisa, o outro pede a outra. Eu não sei qual é a dificuldade que o técnico de segurança tem em falar não, né? Às vezes o supervisor, não, vem aqui ver o que você... Alguém corre o risco de morrer? Eu preciso terminar isso aqui, depois eu vou lá. Não, a gente às vezes para tudo que está fazendo e vai ali para mexer numa placa que estava caída, né? Então o E-Social, se a gente não mudar a forma com que a gente trabalha, se a gente não criar determinadas competências, eu não estou falando nem de competência técnica, eu estou falando de competências pessoais, realmente vai ficar complicado. A gente precisa se organizar, como o Jomar falou, tem que definir o ambiente de trabalho. Hoje eu presto serviço para uma empresa de construção civil, né? Quem pensou na social, acho que quando falou em descrever o ambiente de trabalho, não lembrou de obra, do cara que trabalha na rua, né? Por exemplo, como é que eu descrevo um ambiente de uma obra? A gente tem que fazer, não tem jeito. Então, lá, fundação, céu aberto, terra batida. Fase de estrutura, tem parte com céu aberto, você tem parte dependendo com laje de concreto, outras não, você tem parte... E a gente vai pegando o detalhe e vai descrevendo. Então a primeira coisa que a gente faz é descrever o ambiente, né? Pegar as descrições assim. Eu particularmente acho que o grande problema não é o E-Social. O grande problema é nós que não nos organizamos. Se a gente já fizesse isso, o E-Social era só entrar na dança, só entrar na roda, né? E eu acho que é necessário para a gente. Um outro exemplo que eu dou é em relação à análise preliminar de risco. Eu vejo muitos profissionais só fazendo uma análise preliminar de risco nas empresas que têm procedimento e obrigação de fazer análise preliminar de risco. O cara que entra numa empresa que não tem esse procedimento implantado, ele não faz. Tô certo ou tô errado? E a análise preliminar de risco é o básico da nossa profissão. Se a gente não conhecer o processo produtivo, o insumo, os insumos, a entrada, a saída, se a gente não conhecer muito bem isso, a gente vai deixar de passar despercebido um risco. E a primeira coisa que deve ser feita é uma análise preliminar de risco. Você conhecer bem o processo, conversar com todos os envolvidos e em cima desse processo você vai fazendo o que tem que fazer no E-Social. Você descreve o ambiente, você pega as atividades, você identifica os riscos e só vai complementando com o resto da documentação. Dança com o E-Social, pra gente, ele é cultural. O impacto ele é cultural. O que nós fazemos hoje como profissionais de saúde e segurança do trabalho, seja você mesmo um empregador ou mesmo um empregado ou um profissional que trabalha em uma assessoria. Nós vamos dar o exemplo da assessoria. Você chega hoje, você faz um PPRA, você entrega para a pessoa que te contratou, o que ele faz? Obrigado, valeu, joga o PPRA na gaveta, chega no ano que vem, você vai lá e o PPRA está lacrado. O que você tem? Você só tem o trabalho, muitas vezes, de tirar do envelope.
eu entregar o outro documento, nem o envelope, só troca o envelope, pega o documento antigo. Agora não, nós vamos lançar para o governo, nós não fazemos isso, nós não fazíamos isso. Isso era o pessoal de RH que fazia, quem fazia isso era o pessoal fiscal. Segurança do trabalho, quando acontecia uma comunicação de acidente do trabalho, que você ia lá no CAT-Web, às vezes quando tinha alguma auditoria, só que agora não. Agora a mudança ela é cultural, entendeu? O impacto ele é cultural para a gente. Então eu acho que para quem é da área de SST, que ainda não fez um curso de E-Social, é importante que vocês entendam essa realidade. Entenda, não haverá outro ambiente que você precise, que você irá lançar os eventos, as informações de segurança. Só existirá o E-Social. Então, é importante que você entenda essa mudança de cultura. É importante que você entenda esse impacto, que você aprenda o que são os eventos de SST. Sobre higiene ocupacional também é importante que vocês aprendam, que nós todos aprendamos sobre isso, né? Exatamente aquilo que eu acho que o Vitor, ele foi feliz demais quando ele falou. O problema muitas vezes não é ruído, o problema maior é o NEM. Então isso é importante que a gente entenda. Pode ser que até alguns de vocês não estejam entendendo isso, que a gente está falando de NEM, né? Eu não tô generalizando, só estou comentando. Então é importante que a gente entenda essa nossa realidade. O impacto para a gente é muito grande, porque vai trazer uma outra realidade para a área da saúde e segurança do trabalho. Então o E-Social hoje, ele já é uma realidade para a gente. Entender de E-Social é importante na cultura de SST.